Dando continuidade à nossa leitura, vamos agora para o verso 14, Bhagavad Gita como ele é, capítulo 18, conclusão, a perfeição da renúncia, verso 14. Estamos no último capítulo da Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Esse é um mantra que pede permissão ao Senhor Supremo e também ao mesmo tempo invoca a sua presença suprema aqui na leitura da Bhagavad Gita, pois ele é o Criador de tudo e de todos. Ele é quem deu origem aos Vedas, a filosofia Vedanta, dos Vedas da Índia. Afinal, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, criou tudo e todos. Então, hoje temos a honra de ter em nossas mãos a Bhagavad Gita e a nossa leitura. E estamos sempre aqui fazendo a continuidade, dando continuidade aos versos, né? E são divididos em 2 vídeos, né? Primeiro vídeo, segundo vídeo, até terminar o último verso do capítulo 18. Gratidão. Verso 14, capítulo 18. O lugar onde ocorre a ação é o corpo, o executor, os vários sentidos, as muitas diferentes espécies de esforço e, por fim, a superalma. Estes são os 5 fatores da ação. Então, no verso 13, que foi gravado no primeiro vídeo, né, deste dia de hoje, né, o Senhor Krishna diz: agora aprende comigo, né, as 5 causas que levam à concretização dos atos. Então, que atos? Os atos de ação e reação que toda ação leva a uma reação, a um resultado positivo ou negativo. E esses são os atos, né? E os atos, eles são decorrentes de uma ação, e essa ação é o nosso corpo. Segundo a Suprema Personalidade de Deus, o lugar onde ocorre esta ação é no corpo. E quem executa o corpo é o executor, que é a superalma, né? Porque a superalma, por isso que a gente diz: eu fiz isso. Mentira. Você não fez isso. Quem fez isso foi Deus em você, né? Então, nós temos a ação do corpo, o executor, os vários sentidos, né? Principalmente visão, paladar, olfato, audição, tato, são os principais, e tem outros também. As muitas diferentes espécies de esforço. Que esforço? Que nós fazemos. E, por fim, a superalma, a grande alma, chamada de superalma ou Deus. Estes são os 5 fatores da ação que promovem uma reação. A palavra adhristanan refere-se ao corpo. Então, o corpo, ele é uma parte integrante. A alma dentro deste corpo, nós não somos o corpo, nós somos uma alma, age para produzir os resultados da atividade. Então, eu não faço. Eu executo porque a minha alma está dentro de mim e executa os atos. E quem observa esses atos é a grande alma, ou seja, Deus que nos criou. É como se eu estivesse aqui fazendo essa leitura, eu estou executando este ato, lendo, usando o sentido da visão, da fala, né? Mexo com minhas mãos, do tato, vejo a câmera, e minha alma executa isso no meu corpo. Mas, acima disso tudo, está Deus me observando na grande alma, né? A superalma. A alma dentro do corpo age para produzir os resultados das atividades e é conhecida como karta, o que executa. O fato da alma ser o conhecedor e o autor está afirmado nas escrituras sagradas, ou seja, a alma executa. O corpo é o local das atividades onde a gente usa os sentidos, né? O Vedanta Sutra, que é a filosofia védica, confirma isso, né? Os instrumentos da ação são os sentidos, então eu preciso dos meus sentidos para agir. E através dos sentidos, a minha alma age de várias maneiras, não é verdade? Mas aí, se você olha só para o corpo e acha que você é apenas um corpo e que você morre com o seu corpo quando esse corpo morre,
aí já está no modo da ignorância, né? Para toda e qualquer ação há um desempenho diferente, mas todas as atividades de alguém dependem da vontade da superalma, que como um amigo está situado dentro do coração. O Senhor Supremo é a super causa. Então, eu vou agir, eu quero agir de alguma forma. Então, o Senhor Supremo me dá essa permissão, ele é o permissor, né? E aí eu vou agir. Mas, na realidade, eu estou agindo porque ele permitiu que eu agisse. Mas, quando não há essa permissão, a gente não age nada. Nada acontece. Por quê? Porque, afinal, a gente precisa de ter uma permissão para que as coisas aconteçam. A gente não é dono de nada, a gente não é controlador de nada, a gente pensa que é, mas é uma ilusão pensar que é. E quem age é o Senhor Supremo, que é a causa de todas as causas. Nessa circunstância, aquele que, sob a direção de Deus, da superalma, situada no nosso coração, age em consciência de Deus, naturalmente não se prende a nenhuma atividade. Por quê? Porque não sou eu que estou executando. Por exemplo, eu estou lendo aqui, mas na realidade não sou eu que estou lendo, é Deus que está me permitindo ler. Então, Ele está desfrutando da minha alma, como a grande alma, para que eu leia a Bhagavad Gita e faça esse serviço sem esperar nada em retorno. Por quê? Porque eu estou lendo para me elevar, estou colocando nas redes sociais para que as pessoas vejam, e ele, a superalma, ele está desfrutando desses resultados. Porque se eu for ficar achando que esse trabalho é meu, que eu vou executar, que vai ter não sei quantas curtidas, que vai ter não sei quantos likes, que vai ter não sei quantas inscrições no canal, eu já estou me colocando no lugar de Deus. Então, é fazer e entregar para Deus, porque Deus é quem executa tudo, né? E não devemos nos prender a nenhuma atividade, porque, na realidade, a gente não executa nada, quem executa é Deus. Aquele em completa consciência de Deus acaba não tendo responsabilidade por suas ações, porque é Deus quem executa. Tudo depende do que dita a vontade suprema, a superalma, a suprema personalidade de Deus. Claro que você não vai dizer, eu vou fazer um monte de coisa ruim, negativa, inauspiciosa, e Deus vai agir. Não, não é assim. Isso é ignorância. A gente tem que entender que nós somos responsáveis por lei da ação e reação. E que Deus desfruta dessa ação no modo da bondade. Mas quando a gente já parte para o modo da ignorância, que a gente chega a cometer atos que não são iluminados, isso aí é uma contração nossa, né? De achar que a gente é livre para fazer tudo e que tudo vai ficar nisso mesmo e que não vai ter nenhum resultado, nem nessa vida e nem na próxima vida. Então, isso é uma ilusão, isso é uma coisa assim que nós devemos buscar o conhecimento da árvore do conhecimento, se elevar nesse galho dessa sabedoria, né? A filosofia Sankhya significa o tronco da árvore do conhecimento e o Vedanta, o ramo mais alto dessa árvore, aceito por todos os principais fundadores, mestres, gurus, chamados de acharyas. Por quê? Porque os acharyas escreveram todas essas filosofias e trouxeram para nós. Mas a Bhagavad Gita, ela foi compilada, ela foi narrada pela Suprema Personalidade de Deus, e aí houve toda uma organização. E Srila Prabhupada traduziu a oficial que está nas minhas mãos, que é a que eu leio aqui com vocês. Então vamos entender que nós não fazemos nada, quem faz é Deus. Verso 15. E que Deus é o supremo amigo que mora em nosso coração. A gente pensa que o amigo é o nosso amigo aqui da terra, os amiguinhos, as amiguinhas. Não, não, não. Deus é seu amigo e mora no seu coração, portanto, entregue a Ele. Verso 15. Qualquer ação certa ou errada que um homem execute através do corpo, da mente ou da fala é causada por esses 5 fatores: corpo, mente e fala. Os 5 sentidos, né? O corpo, que é o executor do corpo, os vários sentidos e os esforços que fazemos. E aí usamos o corpo, usamos a mente, usamos a fala. E aí podemos dividir isso em 2 pilares: o lado da luz, do bem, e o lado da escuridão, o mal, né? Então, as palavras certa e errada são muito importantes. Trabalho correto é aquele feito conforme as orientações contidas nas Escrituras. Então, se eu leio as Escrituras e eu faço as coisas de acordo com as Escrituras, eu estou executando um trabalho divino, um trabalho correto. Já o trabalho errado
é feito de encontro aos princípios e preceitos das Escrituras. Ou seja, dizer, isso vale nada, isso é coisa de antigamente, isso foi escrito, essas Escrituras cheiram a mofo. Pois é, você é que é um ignorante pensar assim, me perdoe. Porque essas Escrituras é que levam à libertação deste samsara, deste ciclo de nascimentos e mortes, e desse corpo, e dessa mente condicionada, e dessa lei da ação e reação que te enreda, e que te enreda nesta vida, e que te enreda na próxima vida. E aí você não tem por que reclamar, porque a cada um é dado segundo suas obras passadas e suas obras presentes, né? Mas em tudo que se faz, são necessários esses 5 fatores para que haja uma execução completa. A ação do corpo, o que executa, os sentidos que são usados, os esforços que são empregados e a superalma que analisa tudo isso. Por quê? Porque a superalma ela está como o observador. É como acredito que nos versos aqui vai ser citado, mas eu já vou adiantando. É como tem uma árvore e nenhuma árvore tem 2 pássaros. Um pássaro fica lá comendo, andando de um lado para o outro, ansioso, olhando para cima e para baixo, com medo de ser atacado por outro predador. E fica lá naquele movimento todo, e existe outro pássaro que está junto a este pássaro, que observa tudo isso. Então, um pássaro é a alma e outro pássaro é a superalma. Porque a alma, ela depende da superalma, porque a alma foi criada pela superalma. Eu não fui criada por ninguém, eu fui criada por Deus, eu fui criada por Krishna, eu fui criada por Brahma, o Criador, o arquiteto do universo, a serviço de Krishna. Então, com todo esse conhecimento aqui na Bhagavad Gita, nós vamos verso a verso, entendendo para a elevação da nossa consciência, para a expansão da nossa consciência, né? Verso 16. Portanto, aquele que se considera o único executor e não leva em consideração os 5 fatores, com certeza não é muito inteligente e não pode perceber as coisas como elas são. Por quê? Por quê? Porque a gente precisa entender que a gente não faz absolutamente nada, né? Eu faço isso, eu produzi isso no meu trabalho, eu fiz isso no meu trabalho, eu consegui isso, eu abri não sei quantos cursos. Não, você não fez nada disso. Quem fez foi a grande alma na pequena alma, porque Deus executa tudo e Deus usa a gente para que Ele possa desfrutar desta execução. Então, portanto, aquele que se considera o único executor e não leva em consideração os 5 fatores, a ação do corpo, o executor, os sentidos, os esforços e a superalma, com certeza não é inteligente. Para a gente ser inteligente, precisa estudar, porque ninguém evolui sem estudar. Eu não quero estudar, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. Pois fique ignorante. Não tem outra saída. Um dia você vai ter que estudar. O tempo é outro. Cada um aproveita o seu tempo da melhor forma possível. Eu estou aproveitando o meu tempo nesta vida para estudar a Bhagavad Gita e outras escrituras sagradas. Para quê? Para eu me elevar nesse processo, né? Então, um tolo não consegue compreender que Deus é a superalma e está situada como um amigo dentro do seu coração e conduz todos os seus atos. Vou ler novamente para encerrar. Um tolo não consegue compreender que a superalma está situada como um amigo dentro do seu coração e conduz todos os seus atos, embora as causas materiais sejam o lugar, o agente, o empreendimento e os sentidos, a causa final é o Supremo. Porque tudo isso foi criado pelo Supremo. O corpo foi criado pelo Supremo, a alma que está dentro do corpo, que é o executor, foi criado pelo Supremo. Os sentidos do corpo foram criados pelo Supremo. Os esforços que nós fazemos da energia que vem e se instala no corpo, vem da energia da alma, do prana, né? Com a alma que não tem energia, ela fica com o corpo depressivo. Então, ela precisa ter energia, né? Então, tudo isso foi criado por Deus. Embora suas causas materiais sejam o lugar, o agente, o empreendimento e o sentido, embora esteja uma causa material, mas o principal executor e criador é Deus, é a causa final de todas as causas, que é o Supremo, é a personalidade de Deus, Krishna na filosofia védica. Por isso devemos ver não só as 4 causas materiais, mas também a suprema causa eficiente,
Aquele que não percebe a presença do Supremo, julga-se o autor. Você não é autor de nada. O autor de tudo, o permissor dessa leitura da Bhagavad Gita, Deus está aqui usando os meus sentidos, sendo um executor, fazendo meus esforços, usando o meu corpo e utilizando a minha alma para fazer esse serviço devocional a Deus. No final só tem um resultado. Aquele que não percebe a presença do Supremo julga-se o autor. E nós não somos autores de absolutamente nada. Tudo é uma cocriação junto com o Supremo Criador. Com gratidão eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita. Gratidão.